Olá, pessoas, não foi mais uma aula, né? Antes de qualquer coisa, só lembrando, né? Vocês precisam de um lugar calmo para conseguir se concentrar, tá bom? E é importante que esse lugar que vocês escolham tenha todos os materiais perto de vocês, tá? Pra vocês não ter que ficar pausando, ter que ficar pegando alguma coisa ou outra, tá bom? E nunca se esqueçam de vocês fazerem as anotações de vocês, tá bom? Inclusive algumas dúvidas, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode anotar no caderno, em forma de pergunta mesmo, tá bom? Enfim, né, a aula de hoje, produção textual ou de redação, né, é uma análise de um gênero textual, né, que a gente já trabalhou, a gente já viu algumas características e a estrutura dele, mais ou menos, né, que é a crônica. Né. A gente viu, de maneira geral, né, o que é uma crônica, a gente conheceu os tipos de crônica, né, narrativa, descritiva e argumentativa, tá bom? Só que agora eu vou dar uma atenção especial, né, para a crônica narrativa, tá? E aí, na próxima aula, a gente trabalha a crônica argumentativa, tá bom? Que são as crônicas ali mais predominantes, tá? Que geralmente tem mais textos desses dois subgêneros, tá bom? A crônica descritiva, geralmente ela aparece vinculada a uma dessas crônicas, tá bom? Então, a crônica narrativa, ela pode ser narrativa e descritiva, né? Enfim, então ela aparece muito vinculada, né? Enfim, né? E aí eu acho interessante a gente trabalhar, né? Eu vou colocar aqui uma crônica para a gente ler e a gente vai analisando essa crônica, tá bom? Porque além de vocês terem que interpretar, né? Vocês vão ter que produzir uma crônica, tá? Enfim, né? E aí do mesmo jeito que a gente fez com a lenda, a gente vai fazer aqui agora, tá bom? Então vamos lá, né? Eu peguei uma crônica bem curtinha, tá? Só pra gente ver mesmo, né? Como é que ficaria, tá bom? De homem para homem, ateu não, agnóstico. Pois eu te dei. Oh, desculpa. Vou começar de novo, né? Ateu não, agnóstico. A outra personagem fala: pois eu te dou 500 pratas se você me disser o que quer dizer essa palavra. A outra fala: ora, para começar, você não tem 500 pratas. Estou conversando a sério e você me vê com molecagem. Acho que Deus é uma coisa, os padres outra. O ranço das sacristias me enoja. Tenho horror ao bafo clerical dos confessionários. O bem que a confissão pode nos fazer é o de uma catarse, um extravasamento, que a psicanálise também faz, e com mais sucesso. Estou mesmo com vontade de me especializar em psiquiatria. Só mesmo dores te procuraria. Mauro não pôde deixar de rir. Ele acrescentou: você vai ter que se curar para depois curar os outros. É isso mesmo, concordou o outro. Sério. Estou exatamente preocupado com o meu próprio caso. Já iniciei o que eu chamo de a minha libertação e o que eu chamo de a sua imbecilização. Visto pela sua, que já é completa. O que eu chamo de libertação é a possibilidade de me afirmar integralmente, como homem. O homem é o que interessa. Se Deus existe, posso vir a me entender com ele, mas há de ser de homem para homem. Enfim, foi uma crônica bem curtinha, né, do Fernando Sabino, tá bom? Tá o nome do autor aí embaixo. E aí, o que a gente já pode ver aqui, né? É uma narração, né? A gente consegue ver os elementos da narração aqui, né? Tem personagens, por mais que o narrador não apareça de forma tão ativa, a gente não consegue ver a presença desse narrador, né? Ele existe sim, né? A gente consegue até identificar nesse momento, ó. Mauro não pode deixar de rir, né? Ou seja, ele está narrando, né, no caso, o ocorrido, tá bom? Só que há um predomínio do discurso direto, né? O que é o discurso direto? É quando as personagens falam por elas mesmas, né? A gente coloca a pontuação, né? O travessão ou as aspas, e aí essa personagem vai falar, né? Aí a gente coloca a fala exatamente do jeito que ela falou, né? E tem a presença de verbos de elocução, no caso, né? Eduardo acrescentou, concordou o outro, enfim. E tudo isso indica pra gente que está no discurso direto, né? Mas esse narrador ainda existe, tá bom? Inclusive a gente já consegue identificar, né? Que esse narrador, ele não é personagem, né? A gente poderia até pensar no começo, a gente poderia ficar na dúvida, será que esse narrador é personagem? Ou seja, será que quem está narrando é um desses personagens que estão conversando, né? Só que bem aqui, né, quando ele fala isso, mal não pode deixar de rir, a gente percebe que, então não é o mal. Beleza. E aí ele fala, Eduardo acrescentou, ou seja, ele fala o nome das duas personagens que estão no diálogo. Então quem está narrando não pode ser nenhuma das duas, né? Alguém fora desse diálogo, desse discurso, tá bom? Então o narrador aqui não pode ser personagem, né? É um narrador observador. É o que a gente já consegue ver aqui, né? E a gente percebe que é um texto bem curto, né? Um texto que não tem tanta complexidade, não tem uma linguagem tão difícil, não tem uma desenvoltura muito grande, né? Um desenvolvimento tão grande, não tem aqui um enredo muito longo, né? Claro, tem um enredo, a gente consegue ver uma linearidade, na verdade,
dessa história, né, dessa sequência, né? Não de fatos, porque as personagens apenas estão conversando, mas no próprio diálogo delas, né, a gente consegue ver essa sequência, tá bom? Então tem sim um enredo, né, tem um narrador, tem personagem, tá? E claro, tem uma ideia de espaço-tempo aqui, apesar de não estar tão explícita, né? Não tem um momento, por exemplo, que a pessoa esteja descrevendo o lugar ao redor, descrevendo o momento que elas estão vivendo, mas poderia ter, tá bom? Uma crônica narrativa pode ter também, né? Pode pegar um pouquinho dessa descrição, né? Mas a situação que não teve, tá bom? Enfim. E aí o que mais a gente percebe? Que a história ela vai acontecendo somente pelos diálogos, né? Vai ter um diálogo, vai ter outro, o personagem fala, outro responde, enfim, né? E assim vai. Então, é uma forma diferente de fazer a mesma coisa, né? Uma forma diferente de se estruturar, né? Essa crônica, né? Mas ela não deixa de ser, tá bom? Isso acontece, gente, porque a crônica ela é um gênero um pouquinho mais livre, né? Vamos pegar assim, né? Ela é mais livre, você tem uma liberdade maior para você assim, pra você seguir com a sua história, né? Claro, geralmente as crônicas vai seguir essa brevidade, né? Você não vai contar uma crônica tão longa assim, tá? E geralmente também essas crônicas, elas vão ser tão breves que até na própria estrutura a gente consegue identificar isso, né? Geralmente as frases que são usadas são frases mais curtas, tá bom? A gente não vai ter momentos de frases tão longas, parágrafos tão longos, tá? E aqui a gente não consegue nem identificar, né? A gente só consegue mesmo acompanhar as falas, tá bom? Enfim, né? Então vamos lá com o exercício que eu coloquei aqui, né? Pra gente conseguir analisar melhor também. Indique quais das características listadas abaixo o texto possui, né? Use V para verdadeiro e F para falso. Então vamos lá, né? Vamos tentar aplicar aqui essas características lá no texto, né? Vamos tentar lembrar ali das características lá da aula que eu expliquei, né? Para a gente conseguir acompanhar, né? Emprego de linguagem acessível ao leitor. E aí, vocês acham que tem uma linguagem acessível? A gente consegue identificar que sim, né? Até tinha falado. Não tem uma complexidade tão grande, porque não precisa ter, né? É uma história para ser simples, para ser leve, né? Para as pessoas entenderem com facilidade, tá bom? Então não tem por que ter uma linguagem tão complicada, uma linguagem tão formal também, tá? Geralmente as crônicas têm uma linguagem mais informal, né? Que é justamente para dar essa leveza para a própria narrativa, né? E também para uma certa proximidade com o leitor, tá bom? Enfim. Então, seria verdadeiro, né? A existência de trechos cômicos. Aqui, gente, isso é muito interessante. Por quê? Porque é uma característica das crônicas, né? As crônicas, geralmente, elas vão usar de um humor, tá bom? Principalmente com crônica narrativa, né? No meio dessa narração, ela vai utilizar muito recursos humorísticos, né? Podendo usar até, por exemplo, uma ironia, né? Enfim, mas para que isso? Porque para tornar a leitura mais leve, né? Mais cômica no caso, né? Então, cômico em relação a isso é algo engraçado, tá? E aqui a gente tem até uma tentativa, né? Desse alívio cômico, né? Que a gente coloca, né? Que seria uma quebra de tensão, né? Quando a gente vê esse personagem aqui, né? Que ele fala tudo isso, né? Ele tem uma fala maior, mais elaborada, ele tá falando, né? Enfim, do que ele pensa, né? Sobre religião de maneira geral, né? E aí ele compara com a psicanálise, né? Que é um ramo da ciência, enfim, e aí ele faz essa comparação, né? O que poderia soar um pouco tenso, né? Um diálogo um pouco polêmico, no caso, né? Porque ele está pegando uma questão aí que é muito subjetiva, no caso, né? Da religião, enfim, espiritualidade, ele está pegando isso e está criticando, fazendo uma crítica. Então, percebam que é um tema que poderia até ser um tema delicado, né, para muitas pessoas. Então essa crônica está trazendo um tema desse. Só que aí o que o autor fez, né, quando ele escreveu a narrativa? Ele torna mais leve, né, quando ele coloca no diálogo entre as duas personagens, somente isso, o fato de ser um diálogo já torna mais leve, né, já quebra um pouquinho a atenção. É diferente da gente acompanhar a voz de um narrador falando sobre um tema desse. Então quando a gente vê um diálogo, a gente já fica mas já quebra um pouquinho essa tensão, né? Principalmente porque é um diálogo em que as personagens discordam, né? Então aqui a gente tem a oportunidade de ver os dois lados da história, o que também é interessante, né? Então também traz uma certa leveza a mais, né? Para um assunto que poderia causar uma tensão, né? E aqui, particularmente, né? Nessa fala dessa personagem, que ele torna o assunto um pouquinho mais tenso, né? E aí, logo depois, a outra personagem que tá com ele, né, responde de uma forma mais cômica, né? Ah, só mesmo doidos procurariam, enfim. Percebam que, claro, isso foi um alívio cômico para o diálogo em si, né? Até falou, Mauro não pôde deixar de rir, enfim.
Só que, além disso, para a crônica no geral, né, também torna uma quebra de tensão para a gente que está lendo, no caso, tá bom? Então, não só para os personagens, mas também para nós que estamos lendo, né? Então, isso faz com que quebre essa tensão, né? E a gente perceba que não é algo tão complexo assim, tá bom? Dá uma leveza para a leitura, de modo geral, tá? A gente percebe que esse diálogo vem de personagens que provavelmente são próximas, têm um certo nível de proximidade, né? Podem ser amigos, podem ser irmãos, não sei, né? Enfim, não tem como saber, porque o autor não se aprofundou tanto. Mas a gente consegue ver que é um diálogo aqui amigável, né? Apesar de tudo. Então isso faz com que a gente também sinta essa expressão, né? Essa expressividade tá tudo bem, né? Eu tô falando de um assunto um pouquinho complicado, mas tá tudo bem, não tem nada muito, como posso dizer, desrespeitoso ou algo assim, tá bom? O que é algo, né, que torna leve. Então seria ver, né? Porque justamente isso é importante, esse alívio cômico é importante com uma crônica, tá bom? Narração em terceira pessoa e uso expressivo, né, da pontuação. Isso aqui é interessante, por quê? Porque é uma característica das crônicas, de maneira geral, ter o uso expressivo da pontuação. Como assim? Enfim, ela não vai usar uma oração muito longa, né? Ou seja, uma frase muito longa, não. Ela vai usar uma frase mais curta, colocar um ponto. Frase curta, bota um ponto. Curta, bota um ponto. Enfim, quando a gente percebe o parágrafo inteiro, tem várias frases curtas e então a gente tem um uso ali excessivo de uma pontuação, né? Mas isso não é algo negativo, né? Isso torna a leitura realmente mais pausada, mais curta, né? E dá uma certa brevidade, o que não é algo negativo para a crônica, tá bom? Enfim, mas nessa aqui a gente não teve isso, né? A gente teve diálogo de um personagem, né? Então a gente não pode dizer que teve esse uso expressivo, né? Do ponto, no caso. Apesar da narração realmente ser em terceira pessoa, tá bom? Enfim, abordagem de fatos do cotidiano é outra característica da crônica, né? A maioria das crônicas vão pegar algum assunto ali do cotidiano e vão criar uma narração em cima, né? E se for uma crônica argumentativa, que a gente vai ver depois, ela vai pegar, né, um assunto ou do cotidiano, um assunto mais social, um assunto mais polêmico, para fazer isso também, tá? Enfim, então sim, né, tem uma abordagem aí do cotidiano, né? Inclusive a gente consegue se colocar nessa situação, imaginando, por exemplo, sei lá, que tem duas pessoas conversando perto da gente, né? A gente consegue imaginar isso, né? Justamente por essa narração ser só por diálogo. A impressão que dá é que a gente, sei lá, tá passando e tá escutando um diálogo entre duas pessoas, né? Justamente porque a gente não pega o começo do diálogo, nem o final do diálogo, né? A gente só pega o meio, né? Então a gente não sabe como eles chegaram nesse assunto, ou o que é que eles vão falar depois, né? Como é que eles vão se resolver, a gente não sabe, a gente só pegou uma parte do assunto, como se a gente, sei lá, estivesse andando na rua e só escutou essa parte, ficou com essa parte na cabeça, entendeu? Então isso é interessante também, né? É uma outra forma da gente interpretar, no caso, né? Enredo muito longo com personagens aprofundadas. Não, né, gente? A gente tem um enredo que ele é bem simples, né? A gente consegue ver. E as personagens não são aprofundadas, né? A gente nem sabia o nome das personagens, a gente só vai saber quando ele fala quase no final, né? Fala Mal e Eduardo. E é só isso que ele fala, não fala mais nada. Então as personagens aqui não precisam ser aprofundadas, tá? Porque o que é mais importante é o que elas estão falando, né? Como o diálogo tá acontecendo, não necessariamente o que elas são, a história delas, tá bom? Até para dar essa ideia de que estamos só passando e acabei escutando o diálogo, tá bom? Então ficaria assim, né, gente? V, V, F, V, F, tá bom? Enfim, gente, espero que vocês tenham entendido, né, essa parte. E aí, essa parte aqui é de uma maneira mais geral, tá bom? As características que foram aplicadas. Só que aqui a gente vai desenvolver um pouquinho mais, tá bom? Mas nada tão complicado, tá? O trecho traz uma perspectiva de um fato cotidiano, explique quais recursos foram utilizados pelo autor. Então, a gente realmente tinha falado aqui que é uma perspectiva do fato cotidiano, né? Mas como é que seria, né? Como é que foi utilizado? É justamente aquilo que eu falei, né? A impressão que dá é que a gente está passando e está escutando um diálogo, né?
Ou seja, os recursos que foram utilizados foi justamente isso, pegar um fato cotidiano, um tema que poderia ser polêmico, mas ele transformou num diálogo entre dois amigos, né, provavelmente, e aí torna uma situação mais amena, tá bom? E essa terceira questão também, gente, ó, o narrador presente na crônica pode ser do tipo observador ou personagem, como é o narrador da crônica analisada, no caso, né? Enfim, ele falou que o narrador pode ser personagem observador, né? Só que a situação a gente já viu que seria o observador, tá bom? Então aqui é o momento que você poderia pausar o vídeo, tentar responder no seu caderno, tá bom? Ok? Antes de eu colocar aqui a resposta, tá? Então seria, como na segunda questão, né? O texto explora uma conversa entre dois amigos, né? De modo que o leitor se torna um ouvinte do diálogo, né? Ou seja, a gente se torna um ouvinte desse diálogo, tá bom? Assim, a crônica se assemelha a uma situação cotidiana muito comum, né? Que é quando a gente escuta um diálogo, assim, ocasionalmente, né? A gente está passando e acaba escutando, tá bom? Enfim, e a terceira questão, vocês poderiam colocar mais ou menos assim, né? Apesar de não ter a voz narrativa muito explorada, né, como a gente tinha visto, enfim, é possível a gente identificar que o narrador é observador, né? Através da parte que ele fala, Mauro não pôde deixar de rir, Eduardo acrescentou, que é a única parte que a gente consegue ver, assim, o narrador, né? O narrador falando, tá bom? Enfim, né? Não foi complicado, né? Mas exige que a gente preste uma atenção um pouquinho mais, tá bom? Esses detalhezinhos, né? Detalhe da narração, da voz narrativa, né? E também do recurso que o autor usa, né? Então a gente tem o autor e a gente tem o narrador, tá bom? Então o narrador, né? O que a gente pode falar do narrador? Que ele é observador, que ele quase não aparece, quando ele aparece é nessa situação. E o autor, ou seja, a pessoa que escreveu, ela utilizou recursos, né? Que traz uma coisa cotidiana e dá uma roupagem diferente, né? Uma nova perspectiva, tá bom? Enfim, né? Espero que tenha dado certo para vocês aí, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem rever essa aula, tá bom? Ou então a outra aula, né? Que eu falo lá sobre a crônica e também sobre outros gêneros, tá? Qualquer aula, né? Se você tiver dúvida, você pode rever no canal da escola. Acesse o site, tá? Para vocês terem acesso ao conteúdo que tá lá. E a agenda digital, tá bom? Pra vocês fazerem os exercícios lá. Ok? E aí, a gente já tá na próxima aula.